Fala aí, turma, tudo tranquilo? Aqui quem vos fala é Fabrício Stagliano. Hoje, assunto importante, hein, turma? Assimetria positiva. Você já ouviu falar disso? Vem comigo que a gente vai falar desse assunto importantíssimo, tá? É um dos motivos dos grandes players de mercado ganhar da pessoa física na maioria das vezes. Legal? Vou te explicar isso sempre voltando nosso material, nosso conteúdo aqui para a prática, né, turma? Menos enrolês, menos teoriquês e mais prática, mais ação, né? Então vamos falar sobre esse assunto da tal da assimetria positiva. Quem já é da área de estatística, quem entende de probabilidade, covariância, essas paradas todas aí, deve ter ouvido falar, quem já estudou estatística provavelmente já ouviu falar sobre o assunto. Vamos focar na prática, vamos falar sobre isso. Antes, vamos entender uma parada aqui, junto, né? O que a gente tem que entender alguns conceitos no mercado. É o que? O mercado, turma, tem vários players atuando, né? Quando a gente fala mais nichado ali em índice dólar, você tem fundos, você tem pessoa física, você tem bancos, você tem um monte de gente ali atuando, tesouraria própria, você tem conta grande mesmo ali de investidor estrangeiro, institucional, tal. Enfim, você tem vários players, vários participantes do mercado. Mas um padrão, que quem já me acompanha há algum tempo sabe, que a gente já identifica, é que geralmente a pessoa física perde, né? A pessoa física é quem mais perde. Grandes players geralmente ganham, tá? De vez em quando perdem também, mas a pessoa física geralmente é quem perde. De vez em quando ganha, mas geralmente é quem perde. Esse é o natural, sempre foi assim, né? Ao longo dos meus 17 anos aí que eu tô no mercado, eu ressalto esse lance dos 17 anos, que é justamente pra gente falar de mais uma coisa de estatística, né? É a amostragem, né? Então eu tenho uma amostragem na minha cuca aqui, nos meus parâmetros, longa, de 17 anos já, né? Então ao longo desse tempo, turma, eu gosto de fazer esse parênteses só, turma, porque assim, não é porque eu tô me achando, não, eu tenho 17 anos, não é isso. É pra mostrar como a amostragem, pra mostrar como essa amostragem é longa. Enfim, e a gente sabe desse padrão, geralmente pessoa física perde, tá? Então a gente tá num mercado onde uns vão perder, outros vão ganhar, né? Aonde quando alguém se posiciona numa ponta compradora, alguém tem que estar se posicionando na ponta vendedora. Um ou mais comprando, um vendendo, ou um ou mais vendendo e um comprando, tá? Então assim, sempre você vai ter as pontas compradoras e vendedoras para a realização de um negócio, certo? Esse conceito é importante por quê? Porque sempre vai ter gente ganhando e gente perdendo. A gente chama isso de mercado de soma zero, porque ó, a partir daqui, um comprou, outro vendeu, se subir o comprador ganha, se cair o vendedor ganha. E assim por diante, isso você pensa numa matriz gigantesca, mas é dessa forma que a estrutura vai funcionar. Tá bom, beleza. Quando a gente olha esse elo perdedor, que é o da pessoa física, como que geralmente a gente percebe que a pessoa física atua? A gente está entrando nesse assunto de assimetria. Vamos entender uma coisa. A assimetria das operações feitas pela pessoa física não é positiva. Por quê? Vou te explicar. Qual que é uma das coisas que a pessoa física mais faz? Ela se posiciona no mercado, ela vai lá e compra o ativo, compra um índice futuro, por exemplo, compra esse patamar. O mercado estava caindo, eu vou lá e compro mais. O mercado estava caindo, eu vou lá e compro mais. O mercado tava... Então ela geralmente faz esse médio. Pessoa física de uma maneira geral, principalmente iniciante, faz muito médio. Em mercados laterais, a gente está vivendo um mercado um pouco mais lateral aí, agora, essa estratégia funciona às vezes, né? Só que você se expõe muito para ganhar um pouco. Então pensa comigo. O cara foi lá e entrou. Comprou índice. Tava perdendo R$ 200. Comprou mais. Tava perdendo R$ 500. Comprou mais. Tava perdendo R$ 1.000. Comprou mais. Tava perdendo R$ 1.500. Quando volta um pouquinho, e aí voltou um pouquinho, ele ganhou 100 e ele zerou, né? Então isso acontece muito, cara, em mercado lateral, né? Porque o mercado fica andando assim, na hora que ele cai você vai fazer no médio, na hora que ele retomou o cara já vende. Só que isso, geralmente vai acontecer o quê? Você vai correr um risco enorme. Então olha o risco que o cara correu, né? 1.000, 1.500, 2.000, 2.000 e pouco, para ganhar R$ 100.
tá? Você vai correr um risco enorme de perder para ganhar muito pouquinho, né? Então, em dias laterais, como a gente está acompanhando aí o mercado, a gente percebe isso acontecendo na prática. Existe algumas formas de a gente monitorar o comportamento da pessoa física dentro aqui das nossas ferramentas. Não é uma tarefa tão fácil, porque nas corretoras você vai ter pessoa física, você vai ter institucional, na outra corretora você vai ter pessoa física, você vai ter institucional, mas existe alguns padrões e algumas formas de a gente monitorar isso. E é o que a gente faz aqui todos os dias, tá? Identificar esses padrões. Então a gente já sabe muitas vezes como determinada corretora vai se comportar no saldo dela se o mercado estiver correndo para algum lado. A gente já sabe as corretoras que geralmente perdem, né? Que ficam fazendo médio infinito, as corretoras que fazem o inverso, que aí entra o grande player, que é o quê? Que é o médio a favor do movimento. Então, da mesma maneira, isso a gente consegue ver na ferramenta aqui de evolução no tempo, da mesma maneira, mas eu quero que vocês foquem em mim aqui e foquem nesse ensinamento que é muito importante. Da mesma maneira que você vê os players do varejo aumentando sua mão e fazendo médios cada vez maiores, você vê na mesma proporção, praticamente na mesma proporção, grandes players institucionais, né, fazendo o inverso, aumentando a mão, o mercado vai correndo a favor da tendência, ele vai aumentando sua posição, tá? E saindo fora rápido, matando rápido o prejuízo. Por que isso eu falo de assimetria positiva e negativa, turma? Para você ter ideia, muitas vezes os nossos operacionais aqui, que é baseado em player, em épocas que ele está ganhando grana, se você pegar o percentual de acerto, ele é menor do que o percentual de erro às vezes. Isso significa que ele perde muitas vezes, então perde 100, perde 150, perde 100, perde 200. Mas quando ganha 1.000, 1.500. Então a conta fecha no mercado, presta atenção nisso se você ainda não opera dessa forma, tá? A conta fecha nesse mercado com assimetria positiva geralmente, tá? As estratégias que eu vejo que mais funcionam têm essa simetria positiva, que é o quê? O cara corre risco grande, quer ganhar bastante e a tolerância é pequena. É como o grande player atua, né? Nesses mercados laterais, em alguns dias a gente está vendo o saldo de alguns players grandes ali fechando negativo no final do dia, entre as operações abertas e fechadas, né? Porém, são saldo ali que você vê que quando ganha, quando existe o movimento a favor, né, da tendência ali, que ele surfa aquela tendência, quando o movimento é direcional, esse player ganha muito, né? O que ele ganha dá para pagar vários dias de loss, né? Então, assim, procurar essa simetria positiva é muito importante. Você não precisa ter um operacional que acerta mais que erra. Só que seus acertos têm que ser expressivos e não seus erros. Quando a gente volta naquilo lá que eu falei da pessoa física, que é o quê? Fazendo médio, o que ele está fazendo justamente aí, turma? Ele está tomando mais assimetria negativa, né? Concorda comigo? Ele está cada vez mais abrindo o risco dele para poder ganhar alguma coisinha. O inverso disso, ele estaria diminuindo o ganho dele, certo? Por quê? Porque o mercado está andando, ele está aumentando. Só que ele vai ganhar cada vez mais, né? Ele corre o risco de perder menos e talvez perca menos, né? Aliás, talvez perca mais vezes, né? Mas ele corre o risco de perder menos, tá? Mas quando ganhar é aquela paulada. Então, busque operações com assimetria positiva, tá, turma? Outro detalhe que é perigoso também, tem que ficar de olho, é quando você faz parcial. O problema do parcial é parecido, porque você entra no trade, o mercado tá indo a favor, então você tinha um alvo ali de 1.000 pontos, né, ao todo, e tá tomando um risco de 1.000 também, de 500. Às vezes as pessoas se preocupam tanto nesse risco inicial, que é importante também, legal, você saber até onde você vai encurtar, mas o mercado muda tão rápido que no decorrer do trade a importância de você também sair rápido é fundamental, é crucial, né? Mudou, você vai lá e pula fora. Então você tem que ter essa velocidade e isso tem que estar mensurado no seu operacional. Momentos que desconfigura, momentos que não é mais aquele movimento,
tá? Então o problema de fazer parcial é o seguinte, você entra com aquele alvão e aí você fica, subiu 100 pontos, eu zero uma parte, subiu mais 100 pontos, eu zero uma parte. Então no game, no decorrer do game, você tá zerando e tá chegando com muito pouquinho lá no final, né? E quando você tá no loss, você não tá zerando e você toma aquele loss cheio, tá? Isso é mais um elemento também que contribui por tal da assimetria positiva. Então busque trades, busque operações, filosofias de operações, um planejamento de operação, não que você ganha mais do que perde, ganho mais em termos de quantidade de operação, não. Aonde operações que eu ganho são expressivas. Eu tenho que trabalhar em ganhos expressivos. Porque a gente, como pessoa física, muitas vezes tem loss expressivos, loss que quebra a conta, aquele loss enorme e tal. E os ganhos pequenos já fica feliz. Coloca uma merrequinha no bolso e fica feliz. Não, não é assim que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que assumir loss pequeno quando precisa e ganhos expressivos. Tá bom? Legal, turma? Espero que tenham gostado. Assimetria positiva, vamos falar mais sobre isso. Deixa seu comentário aí, eu quero saber o que você achou do vídeo, né? É interessante, vale a pena? Qual assunto você quer que eu fale mais aí? Manda aí, deixa o comentário, é importante pra mim. Deixa seu joinha aí também, que vai me ajudar a crescer aqui esse canalzinho. Valeu, turma. Sucesso, tamo junto.